Zenit supera oferta de Lille e acena com 70 milhões ao Flamengo por Rayan Roberto. Flamengo autoriza a saída de Saúl e futuro do espanhol depende apenas da vontade do próprio meio-campista. Luiz Henrique prefere atuar na Inglaterra e adia a resposta ao Flamengo. Richard Rios, você se lembra dele? Aparece como oportunidade no Flamengo e vira plano B, para o caso de Danilo não fechar com o Mengão. Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve você que acompanha nosso canal Anderson Flatube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vim, como sempre, trazer muitas informações do nosso Mengão queridão a partir de agora, mas antes de entrar nos detalhes das informações, gostaria de falar com você. Você mesmo que está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, dá essa moral aí pra gente, tem um botãozinho inscrito, inscreva-se logo abaixo. Clicando nele, você já será o mais novo inscrito do nosso canal e estará ajudando demais para o nosso crescimento. Galera, é muito importante, a gente precisa muito da sua inscrição, precisa muito que você deixe um like aí para o YouTube poder entender que a galera está gostando dos nossos vídeos e divulgar para mais pessoas, né? Que daí a gente consegue passar informação relacionada à nossa paixão, que é o Mengão, para muito mais flamenguistas. Galera, seguinte, o Flamengo até o momento não conseguiu renovar com o Rayan Roberto, destaque do Sub-20 do Mengão. O vínculo termina em março de 2027 e o atacante já pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de setembro. O presidente BAP trava a saída da joia de 18 anos por entender que não pode ceder às exigências do atleta, apesar do risco de perdê-lo de graça. O assédio europeu é muito grande em relação ao jogador. De acordo com informações, o Zenit mira a contratação do cria da Gávea e acena com uma oferta de 12 milhões de euros, que dá cerca de 70 milhões na cotação atual. Seriam 8 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em metas. A oferta do time russo supera valores oferecidos pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Lille da França. Os ucranianos topam pagar 8 milhões de euros, enquanto o time francês acenou com 10 milhões de euros. O staff de Rayan Roberto trabalha para convencer o presidente BAP a vender o atacante. As propostas recentes do Shakhtar e do Lille já foram recusadas pelo clube. Mesmo com o risco de perdê-lo de graça, o rubro-negro carioca não pretende vender a joia por valores menores do que acha justo pelo atleta. Vale lembrar que a renovação de contrato segue travada com o Flamengo. O último jogo do ponto esquerda foi em 22 de abril contra o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20. Diante deste impasse, ele foi afastado das atividades na base e não está mais integrando também os treinos do elenco principal. Neste ano, o atacante fez 2 jogos no elenco principal, pelo Campeonato Carioca. O valor ideal que o Flamengo estipula para vender a joia está por volta de 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais. Então, galera, é o seguinte, o Flamengo, mais uma vez, vai correr risco de perder outra joia. E assim, é um moleque que está destruindo na base, um moleque que sempre vem pulando categorias, né? Então, assim, quando ele tinha 13 anos, ele jogava na categoria de 15. Quando ele tinha de 15, ele jogava na categoria de 17. 17 já estava jogando na categoria de 20, 22. Então, assim, é um moleque extra série. Assim como foi Matheus Gonçalves, assim como foi outros, né, muitos outros jogadores que se destacaram, mas o Flamengo perdeu o time da venda, né? O Flamengo perdeu o time da venda. Porque antigamente os jogadores eram vendidos por 20, 18 milhões. Agora o Flamengo está se contentando assim, com um cara que tem tudo para dar certo por 15 milhões. Por quê? Porque o Flamengo nos últimos anos vem perdendo negócios, né? Perdeu com o Lincoln, perdeu com um monte de atletas, né? O último foi o Vitor Hugo aí, que chegaram a oferecer 20 milhões de euros para contratar o Vitor Hugo. O Flamengo não vendeu e acabou vendendo por 3, 4 milhões de euros, mais ou menos por aí. Então, Rayan Roberto, se de fato o Zenit está oferecendo 12 milhões e o moleque não quer mais jogar no Flamengo, o Flamengo tem que vender. Tem que vender 12 milhões, dá para investir na contratação de um outro atleta aí, já mais rodado, com mais casca para poder chegar no profissional, e libera o menino não quer ficar. Agora, se ficar segurando, daqui a pouquinho o rapaz vai sair de graça.
porque ele de birra também pode falar assim, tá bom, não me vendeu, então não vou renovar e acabou. Daí o Flamengo vai perder, assim como vai perder o Cebolinha. Cebolinha, você vai ver, se o Flamengo não abrir o olho, o Cebolinha vai sair de graça também. Galera, seguinte, novidades a respeito do volante Saul. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, a diretoria rubro-negra autorizou os representantes de Saul a procurar propostas na próxima janela, caso o jogador queira deixar o Mengão. O volante voltou de uma lesão e tenta recuperar seu lugar na equipe. Recentemente, ele chegou a comentar sobre a dificuldade de jogar em alguns gramados do futebol brasileiro. Assim, se surgir uma oferta pelo volante e a diretoria do Flamengo entender que é vantajosa, será levada em conta a vontade do jogador para decidir se vai ou não vai sair do Mengão. Galera, assim, o Saul, de fato, teve um bom momento com o Felipe Luiz, mas depois não teve muitas lesões, não conseguiu virar titular. Ele está meio fora do ritmo da equipe, o Flamengo joga tão rápido assim, ele já é mais lento. Então, assim, se de fato chegar uma proposta, com certeza a diretoria do Flamengo vai vender o Saul. Ainda mais que ele também já está numa idade, né, que, de acordo com o Flamengo, quer rejuvenescer a equipe. Então o Saul seria um dos jogadores também que o Flamengo pretende, né, que saia do elenco. Galera, novidades sobre Luiz Henrique. Segundo informações, Luiz Henrique prefere atuar na Inglaterra e adia resposta ao Flamengo. Em alta, o atacante Luiz Henrique do Zenit continua na mira do Mengão para o meio do ano. Porém, segundo Guilherme Flazoeiro, o ponta tem outros planos. A prioridade do ex-Botafogo é fechar com algum time da Premier League. Por isso, ele adia e não responde ao Flamengo. Caso surjam ofertas, o jogador deve reavaliar, né? Caso não surja a oferta, né, para ele ir para um time da Premier League, aí sim ele deve reavaliar, talvez pensar no Flamengo, ver o que é bom para ele. Mas, na verdade, no momento, ele está aguardando essa oferta. Eu acho o seguinte, se o Flamengo deixar começar a Copa do Mundo e, de repente, o Luiz Henrique arrebentar, já era para o Mengão. Já era, porque vai surgir, vai pipocar um monte de ofertas. E o cara é novo. Então não fica complicado. Então o Flamengo tem que agir rápido. O Flamengo deu mole na época que ele estava no Besiktas. O Flamengo ficou pichinchando, não pegou o cara, o Botafogo foi lá e pegou. Agora o cara já está valendo muito mais do que valia naquela época. Mas se o Flamengo não pegar o cara agora, se ele arrebentar na Copa do Mundo, ele vai duplicar o valor. Daí o Flamengo não pega mesmo. Agora, última notícia é o seguinte, galera. Richard Rios, vocês se lembram dele? Ex-cria da base do Mengão, aparece agora como oportunidade de mercado para o Flamengo e vira plano B caso o Danilo não feche com o Flamengo. Nesta quinta-feira, Júlio Miguel Neto, no canal Rubro News TV, informou que o Flamengo estuda o nome de Richard Rios, que já passou pelo clube e pode ser negociado pelo Benfica. A equipe europeia deseja recuperar parte do investimento e está disposta a ouvir propostas para vender o atleta. Tudo depende da oferta do Mengão, se realmente o interesse virar algo mais concreto. Eu fiquei sabendo agora há pouco que o Flamengo, nesse período que vai ficar aí parado por causa da Copa do Mundo, além de treinar, o Flamengo vai fazer alguns amistosos. E uma das equipes escolhidas para fazer amistoso, adivinha quem é? Justamente a equipe do Benfica de Portugal. Então talvez ali possa surgir alguma coisa, alguma conversa já relacionada a Richard Rios. Deixa aí no comentário o que vocês acham de tudo isso, de Luiz Henrique mais uma vez falando que dá preferência para outros e não para o Flamengo. Será que isso vai queimar o atleta de vez e a torcida vai ser contra a contratação dele? Richard Rios, oportunidade. Será que o Flamengo pode abrir mão de Danilo e tentar a contratação de Richard Rios? Porque assim, ele tem uma certa identificação, apesar de ter jogado no Palmeiras, né? Ele tem uma certa identificação, então seria mais ou menos um troco do Flamengo. Já que o Palmeiras pegou Andreas Pereira e levou para lá, o Flamengo pegaria Richard Rios e trageria para cá. E assim, acho que futebol por futebol, os dois são mais ou menos parecidos, né? E a outra informação é relacionada, né, à questão do Zenit querer o Rayan Roberto. Se eu fosse Flamengo, aproveitava, já vendia essa jovem revelação, né? Mas já que ele não quer ficar no Flamengo, vai fazer o quê? Vai ficar com um cara que não quer, vai ficar empurrado todo o tempo, não vai jogar, não vai se dedicar tanto. Então o Flamengo aproveita a venda, lembra muito bem de Lincoln, lembra muito bem de Lázaro, lembra muito bem de outros jogadores, como o Vitor Hugo, né, que o Flamengo perdeu grande chance de vender e depois, quando quis vender,
ele já não tinha mais mercado, né? Então é isso, galera. São essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa o seu like aí, ó, que o YouTube precisa saber que vocês estão gostando do nosso canal. Deixa o like, e deixando o like, o YouTube vai começar a espalhar para outras pessoas, e mais pessoas vão poder se inscrever, vão poder deixar o like, vão poder comentar. Eu quero fazer um vídeo com vocês de comentários. Tipo assim, vocês colocam os comentários, fazendo algumas perguntas, daí eu, no próximo vídeo, dou as notícias, e depois separo um instante para poder falar sobre o comentário de cada um de vocês, sobre as perguntas. Seria legal, seria muito interessante, não seria? Então deixa o comentário também aí, beleza? Então é isso, galera. Se surgir mais novas informações, a gente volta com outro vídeo para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!